Agora eu queria falar com você sobre como aplicar o curso de formação em discipulado, formação básica, né, da Escola de Discipuladores, como aplicar isso na sua igreja local. Primeiro, eu penso que a gente precisa definir o conceito de discipulado, porque me parece que muitas pessoas ainda têm um conceito curricular. Eles acham que pelo fato de participarem apenas de um curso de 3 meses, 6 meses, 9 meses ou 1 ano, eles já estão prontos para ser um líder, estar formado como um discípulo. E discipulado não é um currículo. Discipulado é um relacionamento com Deus, mediado pela pessoa de Jesus, sob a direção e o poder do Espírito Santo, onde homens e mulheres em Cristo Jesus caminham com o objetivo de crescerem em Cristo Jesus. Desejam se parecer com Ele, porque esse é o objetivo, ou a obra final de Deus na nossa vida. Nós não fomos salvos apenas para ir para o céu. Nós não fomos salvos apenas para nos livrarmos do inferno, mas nós somos salvos, sobretudo, para vivermos o propósito original para o qual Deus nos criou, sermos a sua imagem e a sua semelhança plenamente como era desde o início. E Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso padrão de discipulado. De maneira que nós precisamos aplicar o discipulado não somente na escola de discipuladores, mas o discipulado precisa envolver toda a vida da igreja. Tudo que a igreja faz precisa ter compromisso com a formação espiritual do crente. A agenda, as atividades da semana, os eventos, os programas especiais, os ministérios, os departamentos, os cursos precisam ter esse propósito de contribuir com a formação espiritual de cada crente em Jesus Cristo. Se alguém está desejoso de se envolver com o discipulado, mas objetivando apenas um crescimento numérico, vai se frustrar, porque discipulado dá trabalho. Discipulado envolve educação, formação. Paulo disse às igrejas da Galácia que ele sentia novamente dores de parto até que Cristo pudesse ser formado nesses irmãos. Paulo os gerou com a pregação do Evangelho e agora está preocupado com o crescimento, com a formação espiritual desses crentes. De maneira que a preocupação pastoral e de toda a liderança da igreja, com a igreja, é com a edificação espiritual da igreja, com a formação espiritual. E em nosso contexto de igreja local, o discipulado acontece tanto na escola de discipuladores, acontece nos pequenos grupos e nos relacionamentos interpessoais. Mas pensando na escola de discipuladores, nós promovemos reuniões semanais, regulares, e oferecemos 2 vezes por semana a nossa escola de treinamento em discipulado. Nós fazemos aqui nas quartas-feiras à noite e também aos domingos pela manhã. Toda e qualquer pessoa da igreja pode e deve fazer
o curso Escola Discipuladores e fazer todo. E ele só pode dizer assim: eu sou uma pessoa que tive uma formação básica, né, na fé cristã, nas doutrinas da fé cristã, na prática da vida cristã, em discipulado, quando ele conclui os 4 módulos. Nós, além de trazermos os conceitos bíblicos e teológicos daquilo que se refere a cada módulo, seja fundamentos, crescimento, discipulado e ministério, a gente também exige uma prática daquilo que está sendo ensinado. No final de cada lição, nós apresentamos uma atividade prática, ou algumas atividades práticas, ou seja, praticar aquilo que aprendeu. E nós não fazemos apenas questionamentos no final de cada lição para avaliar a compreensão intelectual do aluno, mas também nós queremos aplicar a vida pessoal dele. Então, algumas tarefas também serão de cunho prático, onde a gente consegue unir tanto o conceito quanto a prática, tanto a doutrina quanto a vida cristã. Se ele apenas ouve e não faz as atividades, ele, ao concluir através da sua presença, ele vai receber um certificado, por exemplo, de participação. Mas o certificado de conclusão envolve ele fazer as atividades teóricas e práticas que são propostas no final de cada lição, e dizermos assim: essa pessoa não apenas participou, mas ela concluiu essa escola de formação em discipulado, essa formação básica. Além disso, é importante que essa pessoa, ao ser encaminhada para liderar algum departamento, ministério, e especialmente, principalmente, liderar um pequeno grupo de discipulado, é importante que ela passe, nós exigimos que ela passe por um estágio em liderar um pequeno grupo de discipulado. Pelo menos ela tem que ter algumas horas de experiência liderando um pequeno grupo. E naturalmente ela precisa ter experiência com um pequeno grupo de discipulado, né? Porque não dá para a gente ensinar aquilo que a gente não viveu ou não está vivendo. Ela precisa ter essa experiência de liderar também um pequeno grupo de discipulado. Além de nós aplicarmos os 4 módulos, nós também oferecemos no final, antes do final da Escola de Discipuladores, que permeiam 4 módulos, nós oferecemos um treinamento específico sobre liderança de pequenos grupos de discipulado. Então, é um seminário que nós oferecemos especificamente para aprofundar a liderança de pequenos grupos de discipulado. Além ainda tratando dessa questão de como aplicar a Escola de Discipuladores na sua igreja local, é importante que aqueles que futuramente vão auxiliar o pastor para ministrar, que naturalmente eles sejam pessoas que tenham feito também, completado todas as tarefas teóricas e práticas da Escola de Discipuladores. Mesmo que seja um pastor, mesmo que seja um presbítero, uma pessoa mais experiente, é importante que ele vivencie isso, porque isso o ajudará a incentivar, a motivar aqueles que serão seus futuros alunos. E outra coisa, e viver na pele a realidade também que os próprios alunos viverão ao fazer e participar da Escola de Discipuladores, né? Essa questão de você ter passado pela Escola de Discipuladores é fundamental para que você possa incentivar os novos convertidos
a participarem também e poder dizer assim, olha, faça porque é bom, faça porque eu também fiz e muito me ajudou a solidificar as minhas convicções e proporcionou também o meu crescimento espiritual. Então, sobre a questão de aplicação da escola de discipuladores, a gente está muito preocupado também entre unir o bom conceito bíblico e teológico do material, tanto é que nós procuramos assim nos aprofundar um pouco mais nas lições, com boas referências bibliográficas também, além do nosso conhecimento bíblico, da nossa experiência pessoal de vida cristã, da nossa experiência pastoral, mas nós procuramos também dialogar com as melhores e boas mentes teológicas e também pessoas que estão fazendo o discipulado na prática, não apenas conceito, ok? Então a gente procura aprofundar esses conceitos para que esse líder futuramente, esse discipulador, possa também recorrer a esse material regularmente, quando ele precisar, quando ele sentir necessidade, ele pode recorrer ao material de boa qualidade teológica e de boa profundidade bíblica e teológica. E dessa maneira você pode aplicar com êxito a escola de discipuladores. Nós temos tido uma experiência interessante aqui na nossa igreja, como isso tem causado uma confiança espiritual maior nos membros da igreja, até mesmo para poderem sair e fazer discípulo, porque eles se sentem mais preparados biblicamente, teologicamente e ministerialmente. Uma das razões porque muitos não se lançam na sua missão de fazer discípulos e também de exercer o seu ministério na igreja local é porque falta-lhes o devido treinamento, a devida capacitação. E nós nos preocupamos bastante com isso também na escola de discipuladores, que é dar uma boa capacitação, um bom treinamento, onde a gente pode unir a teoria com a prática em discipulado. É sobre isso que nós gostaríamos de tecer alguns comentários em como você pode aplicar a escola de discipuladores na sua igreja local. Outra coisa, é importante você começar pelos fundamentos, né? Se você está começando um trabalho discipulado na sua igreja, comece pelos fundamentos, depois parta para a parte do crescimento, vá para os princípios dos fundamentos bíblicos e teológicos do discipulado, que é o módulo 3, e aí depois você trata da questão de como servir na igreja, que é o módulo 4, sobre o ministério de cada cristão no contexto da igreja do Senhor.